Opa! E aí, peregrinos na fé, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância de nós sabermos discernir o que realmente é profecia e o que não é profecia. O que realmente é algo inspirado de Deus e aquilo que não é. Mas antes, eu queria pedir a vocês que compartilhe esse vídeo, envie para aquela pessoa que você acha que é importante ela ouvir essa informação, esta palavra de Deus. Compartilhe, comente, deixe os seus comentários que eu estarei respondendo. Coloque sua opinião, fale sobre temas que você gostaria que fossem abordados, que eu estarei lendo e respondendo cada uma das suas perguntas, fazendo o meu melhor para que eu possa ajudá-los. Que eu estou aqui para ajudá-los. Então, antes, queria fechar os olhos, entrar na presença de Deus. Senhor Jesus, diante de Ti, meu Pai, aqui nós nos colocamos juntamente com os meus irmãos, ó Pai, peregrinos na fé, Senhor, caminhando, meu Pai, para o alvo e a jornada que o Senhor, meu Deus, nos tornou a permitir caminhar nessa vida. Que o Senhor, meu Pai, dê forças, meu Pai, aquele que está fraco, meu Pai, na jornada. Capacite aquele que está triste. Meu Deus, que o Senhor dê sabedoria para aquele que se encontra sem saída. Que o Senhor, meu Pai, encha de ânimo, Senhor Jesus, de paz e tranquilidade aquele que está angustiado. Meu Deus, toma a frente dessa palavra, fala o nosso coração, nos ensina a viver e praticar, Senhor Jesus. Graças nós te damos por tudo, ó soberano Deus. Amém. Então, hoje a palavra está no livro de Ezequiel, no capítulo 13 e no versículo 17. Então, Ezequiel, capítulo 13, versículo 17. Diz assim: Tu, ó filho do homem, põe-te contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração, profetiza contra elas. Então, o Senhor mandou uma ordem para que o servo do Senhor, o atalaia, o que é usado por Deus, porque aqueles que são usados pelo Senhor nada mais são do que atalaias. O que é atalaia, Jefferson? São instrumentos de aviso, são ferramentas de Deus na terra para poder avisar o povo. O atalaia era aquele que avisava, que trazia notícias, seja ela boa ou ruim. Ele trazia as notícias para o povo, para o rei, ele anunciava. Então o Senhor mandou aquele servo dele que avisasse que aquelas mulheres não estavam conduzindo o povo para uma vida de santidade, mas pelo contrário, estavam utilizando da palavra do Senhor para tornar a fazer com que as pessoas se tornassem cada vez mais frias na fé. Como é que a pessoa se torna fria na fé, Jefferson? É através do pecado, do erro, tornando-se com o coração duro para receber a palavra, não sendo mais humilde para estar pronto a aprender. Então, quantas vezes isso já não tem acontecido na sua vida? Você tem passado por angústias, por problemas, e muitas vezes a pessoa chega dizendo que vai te dar uma palavra de Deus, te passar uma credibilidade. E muitas vezes aquela pessoa que vem te falar de Deus, ela te promete muitas coisas. Não que Deus não possa fazer coisas maravilhosas, mas aquela palavra, ela não proveio de Deus, ela não veio do Senhor. E você fica esperando profecias, fica esperando milagres, fica esperando mágica, e a sua situação não muda, e o que é que acontece? Você se revolta contra o Senhor. Você se revolta contra Deus. Mesmo Deus sendo tão cuidadoso, amável, sim, Deus ele cuida de você. Mas Jefferson, eu estou passando por problemas, por dificuldades, eu não estou conseguindo dormir à noite,
eu estou sem paz na minha casa, eu estou com briga no meu casamento. Mas você acha que Deus ele quer isso para você? Você acha que Deus ele quer ver você triste, ele quer ver você sofrendo, ele quer ver você padecendo nessa situação? Claro que não. Mas muitas vezes você recebe uma palavra que não veio da parte de Deus, mas foi por uma pessoa que falava sobre Deus, e que você absorveu aquela palavra que ele disse que você ia sair do deserto, mas mesmo você estando no deserto, você absorveu aquilo pensando que o deserto ia acabar rápido, como estalar de dedos. E o deserto continuou, perpetuou-se, igual o povo de Israel. O povo de Israel, eles foram para o Egito, saíram do Egito, e eles passaram pelo deserto. Algo que deveria demorar 40 dias, demorou 40 anos. Pode ser que a sua vida esteja dessa forma. Aquilo que deveria ter demorado 40 dias, um mês, 3 meses, está durando 4 anos, 5 anos e não passa. E muitas vezes você tem frustrado-se perante Deus porque tem acreditado em profetas que são falsos. Jefferson. Pessoas que têm falado de Deus, porque hoje está muito mais fácil falar sobre Deus. Só que muitas das pessoas não vivem a palavra. Elas não são chamadas skin in the game. Elas não têm a vida dela a risco. Ela não vive o jogo. Que jogo, Jefferson? O jogo da peregrinação. Para ficar mais fácil, a nossa vida aqui, pessoal, é como se fosse um jogo. Sim, um jogo. Você não já jogou? Poucos são aqueles que não jogaram, mas creio eu que você já jogou na sua infância. Super Mario, você já jogou Bomberman. Caso você seja mais novo desse século, então você jogou jogos como God of War, como Resident. Então jogos nada mais são do que você ter um objetivo, uma meta para cumprir e fases para passar. Trazendo para a nossa vida real, você é da mesma forma. Você nasce aqui, você tem uma fase, você tem um período, você tem uma missão para cumprir aqui. E que você precisa se capacitar, se fortalecer, ganhar armadura. E sua vida, você vai progredindo através do crescimento espiritual, intelectual. Você vai ganhando intelectualidade, vai ganhando experiência, entra no emprego, você vai desempenhando uma função, você vai cooperando com outras pessoas. E se você parar para pensar, o que é que isso difere de um jogo? Jefferson, é porque um jogo está na TV, o jogo está num computador, certo? Mas se você trouxer para a parte lógica, eles não passam por isso. Por mais que seja um jogo, seja um desenho, mas ele tem um início, um meio, um fim. Ele tem uma peregrinação, ele tem uma passagem. Então a nossa vida é assim. Então aquilo que deveria ter demorado 40 dias passou 40 anos. O povo. Eles passaram 40 anos, não foi porque Deus não queria que ele alcançasse a terra de Canaã. Foi porque eles desobedeceram. Foi porque eles estavam no deserto, como você pode estar hoje no deserto. Recebeu uma palavra falsa de uma pessoa que dizia ser de Deus, dizendo que o deserto ia acabar, e você se encontra em pecado, você se encontra em erro, você se encontra de braços cruzados no meio do deserto, e acha que Deus vai mudar o deserto porque você está de braços cruzados? Claro que não. Não existe isso, pessoal. Não existe você estar passando por um problema, você está passando por uma dificuldade, você está no meio de uma tempestade, você achar que a tempestade ela vai sumir do nada, que você vai sair da tempestade só porque você tem um Deus. Deus ele pode mudar? Claro que ele pode mudar, Jefferson. Mas Deus ele espera a sua parte. Ele espera que você haja. Pense só comigo. Se você fosse um pai e você tivesse um filho, ele está no meio de um problema, de uma dificuldade, e você sabe que ele consegue resolver, que ele tem a capacidade. Eu não estou falando de algo que não fosse capaz para ele, para o seu filho, mas que ele fosse capaz, que ele tivesse o conhecimento, mas ele estava lá, exemplo, ele estava lá para poder dar uma aula.
E ele tem a capacidade para dar uma aula, só que ele está de braços cruzados e não quer dar aula. Não quer ensinar um trabalho que lhe foi passado a ele. Ele está lá, sendo birrento, sendo encrenqueiro, sendo resistente, de dura cerviz, e não faz o que tem que ser feito. É claro que ele não vai ter a solução. Se você pode fazer, você tem que fazer sua parte. Deus, ele não vai fazer a minha e a sua parte. Deus, ele só vai fazer a tua parte. Deus só vai fazer a parte dele. E quando você fizer a sua, vai ter a completude, vai ter a completidade, vai ser completo. Então vamos seguindo aqui, ó. Versículo 18 diz assim: e diz, assim diz o Senhor Deus, ai das que cosem involucros, feiticeiros, para todas as articulações da mão, e fazem véus para a cabeça de todo tamanho, para caçarem almas. Quereis matar as almas do meu povo e preservar outras para vós mesmos. Olha o que Deus está dizendo. Muitos são aqueles, Jefferson, que se dizem profetas, mas eles armam, eles criam, eles condizem, eles abrem oportunidades para destruir pessoas, enquanto levanta outras que eles escolhem. Eles fazem involucros, fazem o que é como se fosse uma bolsa, né? uma bolsa, para poder trazer alguns para o bem e alguns para o mal. Quantas vezes você não caiu em armadilhas dessa forma? Você diz, Jefferson, eu estava com uma pessoa, eu achava que aquela pessoa estava pronta a me ajudar, e quando foi na último instante, quando eu acreditei e dei a mão para ela, ela me soltou do penhasco, eu acabei caindo e hoje me encontro aqui no meio do abismo, caindo sem parar. Mas ainda tem saída. Ainda tem saída para você. Deus, ele tem a capacidade de mudar a sua história, mas você tem que fazer sua parte. Não há segredos, não há feitiçaria, não há mágica. A palavra de Deus, ela é simples, ela é óbvia, ela é santa, mas você tem que fazer sua parte. Então vamos seguindo aqui. Diz assim, versículo 19: vós me profanaste entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para preservardes com vida almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escutavam suas mentiras. Presta atenção. O Senhor está dizendo, muitos te dizem profetas, se falam homens, mulheres de Deus, e que em vez de conduzirem a minha palavra, conduzem algumas pessoas que deveriam estar progredindo na fé para a morte espiritual, e outras que deveriam ter perdido a caminhada por causa dos seus pecados e dos seus atos errados perante a minha presença. Elas conduzem para ser glorificado terrenamente. Quantas vezes você olha para pessoas que não têm caráter, não têm princípios, não vivem abaixo dos princípios de Deus, mas elas são exaltadas por outras pessoas, e você diz, como é que pode, Senhor? Eu andando fielmente, estou conduzindo-me a minha vida para a ruína, enquanto essas pessoas estão se conduzindo outras que pecam, que falham para a vida, a bênção. Mas não se preocupe, eu te digo uma coisa: aquilo que está acontecendo não vai ficar sem justiça, pois aquilo que a pessoa planta, isso ela se fará. Aparentemente, preste atenção, aparentemente ela permanece crescendo, mas não vai demorar muito e ela vai secar. Porque uma pessoa, ela pode permanecer algum tempo praticando o erro e a falha e ser abençoado. Jefferson, abençoado
não significa ter somente prosperidade. Muitas pessoas se enganam pensando que riqueza é prosperidade. Riqueza é uma coisa, pessoal, é você ter bens materiais. Prosperidade é você ser abundante na sua saúde, na sua casa, na sua família, aonde você colocar as mãos, ser abençoado, você conseguir resolver problemas que ninguém consegue resolver. Isso é prosperidade. Não confunda riqueza com prosperidade. São duas coisas totalmente diferentes. Tem pessoas que são muito ricas, mas não têm prosperidade. Ela tem dinheiro, mas não tem a paz. Ela tem dinheiro, mas não compra a saúde que ela precisa, tomar remédios para sair da depressão e não cura a depressão. Ela tem dinheiro, mas não tem a família na presença de Deus, não tem uma família edificada sobre a rocha, não tem uma família estruturada. Ela tem dinheiro, mas os filhos estão nas drogas. Ela tem dinheiro, mas não tem o seu casamento em paz, vive em brigas. Você acha que adianta ter riquezas se você não tem Deus? Porque você acha que muitas pessoas que são ricas se suicidam porque elas permanecem vazias. E no momento que você começar a diferenciar prosperidade de riqueza, você vai entender que não adianta ter riqueza se Deus não for o princípio, não for a pedra fundamental, não for o alicerce dessa casa, porque ela vai ruir. Ela vai ruir, preste atenção, ela vai ruir. Não adianta você construir uma casa. Se você pegar uma casa e construir ela sobre areia, ela pode até ficar de pé, mas algum dia, quando vier uma chuva, quando vier uma tempestade, ela vai cair. Isso é certeza, Jefferson, isso é certeza. Porque se você pedir para um pedreiro e perguntar a ele e disser: se eu construir uma casa aqui na praia, sem alicerce, ela vai cair? Ele vai dizer: é claro que vai cair. Você pode até levantar, mas vai chegar um momento que ela vai cair, porque o chão vai ceder. Então, por isso, não pare de construir a sua vida sobre a rocha. Se aparentemente tem pessoas prosperando, aparentemente, que muitas vezes é o que eu estou dizendo, você confunde prosperidade com riqueza. Se tem pessoas se tornando ricas, se estão alcançando bens físicos, carro, moto, dinheiro, isso ainda não é prosperidade, gente. E Deus tem muito mais para te dar. Deus, Ele quer não te entregar somente riqueza. Deus quer te entregar um casamento abençoado. Deus quer te entregar uma vida de paz. Você deitar no seu travesseiro e conseguir dormir. Você ter uma família ungida na presença do Senhor, onde seus filhos são exemplos, onde seus filhos são herdeiros e são também, novamente, prolongadores da sua promessa, do seu legado. Eles levam o seu legado e não somente o seu dinheiro, aqui é a sua herança. Então vamos seguindo aqui, pessoal. Então não deixe ser enganado por essas pessoas que aparentemente falam de Deus, exalta pessoas perversas e acaba conduzindo pessoas que andavam em santidade para a ruína. Não deixe que elas te enganem a partir de hoje. Abra seus olhos espirituais. E como eu disse no início, nós somos peregrinos. E como peregrinos, nós temos que nos armar das ferramentas necessárias para podermos estar preparados em qualquer circunstância. Então, seguindo aqui, versículo 20. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis aí, vou eu contra vós, involucros feiticeiros, com que vós caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossas mãos, soltarei livres como aves as almas que prendestes. Deus está dizendo: eu vou tirar das suas garras as almas que estão presas. Deus está dizendo: eu vou abrir os olhos do meu povo, eu vou tirar das garras daqueles que se dizem pastores e são lobos, as almas que estão perdidas, que estão sendo enganadas, que estão sendo tosquiadas sem parar. Deus, Ele quer te tirar ele daí. Deus, Ele quer te colocar num lugar onde você tem um ambiente de prosperidade, um ambiente que seja apto para você dar lã e não ser tosquiada sem parar. Se você for tosquiada sem parar, você vai morrer espiritualmente, você vai cansar, e Deus, Ele não quer isso para você.
A palavra de Deus diz que o fardo dele é leve, que é suave. Deus, ele não quer que você morra no meio da tempestade. Vocês estão entendendo? Você está entendendo? Você está entendendo, mulher de Deus? Você está entendendo, homem de Deus? Deus, ele não quer que você morra nessa caminhada. Deus, ele não tem preparado isso para você. Se você já estava desistindo, se você já estava se abraçando ao pecado, voltando à volta das práticas da carne, não pare, não volte, não retroceda a sua caminhada, não volte, porque Deus tem algo maior para você. E comece a se blindar com a palavra de Deus, para você não ser alvo fácil de palavras bonitas, de você não ser alvo fácil de pessoas que falam palavras de Deus e não são espirituais. Jefferson, e como é que eu separo pessoas que são de Deus e pessoas que não professam a mesma fé que eu, mas estão no mesmo ambiente que eu? Veja as práticas, veja a conduta, veja os frutos. Deus disse: você conhecerá a árvore por frutos. Se aquela pessoa que fala de Deus, ela não tem frutos, se ela não tem uma vida santa, se ela não tem uma vida de conduta em santificação, se ela não tem uma vida de filhos abençoados, se ela não é exemplo aonde ela chega, se aonde ela chega ela traz escândalo e não paz, se ela não traz, quando ela chega, ela não traz espiritualidade, crescimento, em vez de trazer crescimento, ela traz discórdia, então essa pessoa não está andando na presença de Deus. Ela pode vestir a melhor roupa, ela pode se esconder no melhor vestido, não conduza a sua vida para próximo dessas pessoas, porque elas só são pessoas, como Deus disse para os fariseus: vocês não passam de raça de víboras, vocês são sepulcro calhado. O que é sepulcro calhado, Jefferson? É uma árvore que aparentemente ela é bonita e formosa por fora, mas por dentro ela está coberta de ossos, ela está coberta de carne, de ruína, de podridão. Ela só é bonita por fora. Quando você bate no caule, você vê que ela está podre, ela está seca, ela está ruindo, mas aparentemente fora, no externo, no físico, ela é linda. Então abra seus olhos. Deus está chamando a sua atenção hoje. Deus está dizendo: abra seus olhos, meu filho. Você está aí, mas eu não quero que você permaneça aí. Minha filha, abra seus olhos. Você está nessa condição, eu quero mudar. O que é que você está esperando? Você está esperando por profecias que aumentam o seu ego para você permanecer de braços cruzados? Deus está dizendo: se mova, ou você quer morrer parado? Você está esperando eu descer do céu para mover as pedras? Movam as pedras que eu vou fazer a minha parte. Dê o primeiro passo que eu vou colocar o chão. Prosseguindo, diz assim, versículo 21: também rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo da vossa mão, e nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçado, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus está dizendo: eu vou rasgar o véu. Antigamente o véu, as mulheres colocavam o véu como forma de respeito ao entrar na presença de Deus. Deus está dizendo: eu vou rasgar o véu, eu vou mostrar os rostos escondidos, eu vou mostrar as obras praticadas de forma hedionda, formas pecaminosas que estavam ocultas aos seus olhos. Eu vou mostrar. Deus está dizendo: eu vou abrir os seus olhos, filho, eu vou mudar a sua história. Eu vou mostrar onde você está, com quem você tem andado e com quem você tem pensado que são seus amigos. Nem todos aqueles que dizem parabéns são aquelas pessoas que querem ver seu sucesso. Por isso que são poucos que eu me digo que são verdadeiramente amigos meus. É poucos, eu conto no dedo. Porque nem todos aqueles que dizem parabéns, Jefferson, eles estavam torcendo para mim. Claro que não. Eles estavam esperando a oportunidade de eu cair para poder apunhalar e dizer: acabei de matar. Quantos são aqueles que estão esperando você dar um vacilo,
você cair para poder enfiar a primeira facada. Eles ainda não enfiaram a primeira facada porque você está próximo, porque você está próximo a ele, porque você aparentemente está forte. Então ele diz: eu não vou bater de frente ainda, porque ele ainda está muito forte. É igual a hiena. Vocês já sabem a história da hiena? Eu vou contar para vocês. No reino animal existe o leão e existem as hienas. As hienas, mesmo elas sendo em bando, mesmo elas vivendo em bando, elas não enfrentam os animais de frente. Elas não enfrentam os búfalos de frente. Elas não caçam a sua presa no auge da sua força. Quando elas vão caçar, elas caçam os restos. Por quê? Por que, Gelson, ela faz isso? Porque elas não têm coragem de enfrentar o problema de frente. Elas comem os restos e às vezes ela ataca os animais. Mas sabe quem é que ela ataca? Ela não ataca um búfalo forte, ela ataca aquele que está ferido, aquele que está cansado. E muitas vezes é isso que tem acontecido. Aquelas você está rodeado de hienas pensando que são amigos. Diferente do leão. Preste atenção, pessoal. O leão é diferente da hiena. Enquanto a hiena ataca os feridos, o leão, quando ele ataca, ou as leoas que andam com ele ataca, ele ataca o mais saudável. Eles atacam o búfalo mais saudável, porque eles querem a melhor carne. Vocês estão entendendo? Eles não se escondem, ele não mostra outra face, ele é puro. Quando ele vai atacar, ele vai para a caça, ele vai para o tudo ou nada. Enquanto as hienas, elas caçam aquele que ela já tem certeza que vai abater, porque já entrou no ringue, entrou na vida, na parte da preda da caça, que já está ferido, está pronto para morrer. Elas só atacam quando sabe que vai matar. O leão não, ele vai caçar. Pode ser que ele volte com a carne, pode ser que não, mas ele vai combater aquele que ele tem maior probabilidade de vencer? Não, ele vai atacar o mais saudável. E se ele voltar, ele vai voltar com honra. Eu cacei e consegui, eu cacei e não consegui, amanhã eu vou tentar de novo. Então é isso que você tem que fazer. Você não deve se envolver com hienas, você deve se envolver com leões, pessoas que estão prontas a botar a cara a tapa e dizer: eu falhei, eu errei, mas eu aprendi e vou mudar. Eu errei, eu falhei, mas eu vou amanhã me levantar. Parabéns, você conseguiu. Eles vão bater e aplaudir com sucesso. Você falhou, eles vão dizer: eu estou aqui para te ajudar. E não como hienas, quando você disser: eu falhei, eu errei, elas vão dizer: bem feito, agora você não faça mais. Em vez de te levar, de te ajudar, elas terminam de te matar. Então era o que estava acontecendo aqui. As pessoas estavam sendo conduzidas à morte. Pessoas que deveriam estar dando frutos estavam sendo conduzidas à morte através de falsos profetas, por falsas profetisas. Eles deveriam estar dando fruto e estavam morrendo, mas o Senhor disse: eu vou rasgar o véu do seu rosto, eu vou mostrar o que vocês têm praticado, eu vou libertar o meu povo. E hoje Deus está libertando, Deus está abrindo a sua mente para você entender que Ele quer o melhor para você. Então, prosseguindo aqui, versículo 22. Visto que com falsidade entristeceste o coração do justo, não havendo eu entristecido, Deus está dizendo, não havendo eu conduzido ou entristecido o meu servo, a minha serva que está no meio do deserto, você vai lá e em vez de ser usado por mim, você chega àquela pessoa e faz com que ela conduza a vida dela para o pecado. Você mostra uma vida de santidade qual você não tem e ela acaba seguindo seus passos de não santificação, pensando que sua vida está certa. Em vez de conduzir o meu povo para a salvação, você tem conduzido o meu povo para a ruína. Você tem tornado o meu povo a se tornar desleixado com a santificação. E não foi isso que eu mandei. Não foi isso que eu ordenei. Deus estava dizendo isso. O coração do justo, não havendo eu entristecido, vocês têm entristecido o coração daquele meu servo que tem andado em santidade, que tem jejuado, que tem orado.
eu não aceito. O Senhor estava dizendo, eu não aceito isso, eu vou livrar o meu povo das suas garras. Então ele prossegue, fortalecestes as mãos do perverso. Quantas vezes, como eu te falei, pessoas que aparentemente são de Deus, vivem uma vida de erro e acabam, você que anda em santidade, olhando para ela e diz, por que, Senhor? Porque ela tem conduzido a vida assim, tem aparentemente tido sucesso. Preste atenção, elas não têm sucesso, elas têm aparente sucesso. O que é aparente sucesso? Porque vai chegar um momento que a casa vai cair, a casa vai ruir. Mas não se turbe o seu coração. Se você tem sido fiel, se você tem andado em santidade, Deus, Ele vai te honrar. E o Senhor estava avisando aqui, dizendo, você que tem alimentado, você que tem feito exaltar o perverso e tornar a fazer meu servo entristecer, olha o que Deus disse aqui para eles, que vocês têm fortalecido a mão do perverso para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Por isso já não tereis visão falsa, nem jamais fareis adivinhações. Livrarei o meu povo das vossas mãos e sabereis que eu sou o Senhor. Preste atenção. Deus está dizendo, vocês têm feito isso, vocês têm conduzido erroneamente o meu povo para o pecado, vocês têm entristecido aquele que tem andado em santidade, têm blasfemado daquele que tem andado em santificação, dizendo que a conduta dele está errada enquanto a sua está errada, falso profeta. Eu vou tirar eles das suas mãos. E você que tem exaltado o perverso, eu vou abrir os olhos do meu povo e vou arrancar das suas garras. Deus está trazendo hoje a palavra de libertação. Se aonde você estava, se o ambiente onde você estava te aprisionando, te condenando, te fazendo você morrer espiritualmente, abra os olhos, se levante. Deus está dizendo, levanta-se e muda de ambiente. Muda de ambiente. Não adianta você estar num ambiente onde você está sendo tosqueado sem parar. Não adianta você estar num ambiente que as pessoas só são sepulcro calhado, que só são aparentes, que só vivem uma vida aparente de espiritualidade. Chega, vá para um ambiente que tem pessoas que são leões, que todos os dias derrubam gigantes, que todos os dias derrubam muralhas, que todos os dias se levantam para vencer mais um dia, que não são entregues à covardia, que não são entregues a falcatruas, que não são entregues a momentos de condutas pecaminosas, exaltando os perversos e blasfemando os justos. Isso era o que Deus tinha para dizer hoje para você. Sim, meu irmão, Deus falou com você. Deus falou para você, minha irmã. Deus abriu seus olhos hoje. E você diz, Jefferson, o que é que eu tenho a ver com isso? Agora, a mensagem foi passada. Você tem a escolha de continuar no ambiente em que você está ou ir para um ambiente novo. Qual ambiente novo, Jefferson? Onde tem pessoas que são verdadeiramente servos. Como é que eu faço para diferenciar essa pessoa falsa dessa pessoa, Jefferson, que é verdadeira? Veja os frutos, veja a conduta, veja o caminho, veja as obras. Você conhece a árvore pelo seu fruto. Chega de você ficar procurando segredos. Não tem segredo, meu irmão, não tem segredo. Você olha para a árvore e vê se ela tem fruto. Se ela não tem fruto, não adianta ela ter a maior beleza, não adianta ela ter o melhor perfume, não adianta ela ser a maior. Se essa daqui é pequena, mas dá frutos, essa é pequena, mas dá frutos, não é tão bela, não é tão bonita, não fala tão bonito, mas dá frutos. Deus está aqui, varão. O que é que adianta você ter uma árvore grande, bonita e não der fruto? Você vai morrer de fome. Você vai morrer de fome. Se você precisar se alimentar fisicamente, você tiver uma árvore grande e não tiver frutos, e uma pequena tiver frutos, você acha que você vai comer folha? Não, meu irmão, você vai comer frutos.
Então você precisa da árvore que dá frutos. Vocês estão entendendo? Você está me entendendo, meu irmão, minha irmã? Então, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Peça para Deus cravar isso no seu coração e não deixe mais que outras pessoas te seguem, porque muitas estão falando de Deus aí fora e elas não têm o skin in the game, elas não jogam o jogo para valer, elas mandam você fazer algo que ela não faz, ela manda você viver uma vida que ela não vive. Então essa pessoa não serve de exemplo para você, meu irmão, minha irmã, não serve. Se uma irmã diz algo para você e ela não vive, ela não serve de exemplo. Não adianta ela dizer palavras bonitas, porque o que adianta é ter frutos. Então feche seus olhos. Senhor Jesus, meu Deus, diante da tua presença, Pai, aqui nós estamos, primeiramente, Pai, para te pedir, meu Pai, não deixa, meu Pai, mais que os meus irmãos, meu Pai, sejam enganados por falsos profetas. Não deixa, meu Pai, que os meus irmãos sejam, meu Pai, ludibriados, Senhor. Sejam enganados, meu Pai, com palavras bonitas, meu Deus. Senhor Jesus, não deixa que isso aconteça, Pai. Mas reveste eles com a tua sabedoria, dá discernimento. Meu Pai, que essa palavra que foi semeada dê frutos. E, meu Pai, que ele consiga se mover, Senhor. Que eles venham fazer o que tem que ser feito. Que eles venham, meu Pai, se conduzir para a tua vontade. Que eles venham, meu Pai, fazer a parte dele, porque a do Senhor já está pronta para auxiliar no momento que ele não tiver mais força. Eu creio e tenho certeza nisso. Meu Pai, nós te entregamos em tuas mãos a vida de cada um desses meus irmãos. Que eles venham ser, meu Pai, a partir de hoje, meu Pai, revestidos com a tua sabedoria. Abre os olhos espirituais desse meu irmão e dessa minha irmã. E que até aquele que já não havia mais força de tanto ser tosquiado, venha alcançar a libertação, Senhor. Dá força àquele que está fraco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.